Olá, sou Wander Amaral. Trataremos hoje de história contemporânea. Novamente falaremos sobre totalitarismo e Segunda Guerra Mundial. Nas aulas anteriores, nós abordamos um pouco de fascismo na Itália, na década de 1920, o nazismo na Alemanha, década de 1930, e abordamos também brevemente sobre Revolução Russa. Então, estas são três formas de totalitarismo que ficaram mais conhecidas e foram difundidas na Europa, no entre guerras, principalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra. Abordamos algo sobre Hannah Arendt, falando do totalitarismo, e é preciso tomar bastante cuidado quando se fala em totalitarismo. Muitos fazem uma grande confusão com meios de totalitarismo, né? Com estes regimes. Alguns acham que, por exemplo, o nazismo era de esquerda, né? Tem sido veiculado bastante essa inverdade, principalmente atualmente nas questões políticas do Brasil, né? Muito se fala em viés ideológico, mas essa tentativa de reescrever a história realmente não existe. São fatos que não podem ser mudados a bel prazer. O nazismo foi sim um movimento de ultradireita, de extrema-direita na Alemanha, assim como o fascismo o foi na Itália. Entretanto, quando a gente aborda essas formas de totalitarismo, a gente não pode pensar que é algo exclusivo de pensamentos de direita. Tanto que o que houve na União Soviética, na ex-União Soviética, a forma totalitária, o regime totalitário que se deu por lá foi o regime comunista, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção, não fazer esse tipo de confusão que muito permeia os pensamentos. E uma outra questão também bastante importante, além de fazer essa divisão, essa separação, a gente tem que saber que existem diferenças também, algumas diferenças entre o fascismo que ocorreu na Itália e o nazismo na Alemanha, né? Essa forma de fascismo, essa forma totalitária, também tem seus aspectos próprios, né? Podendo vir a surgir em qualquer local do mundo, não que a história se repita, mas cada local do mundo com suas respectivas, seu respectivo momento político, momento social, a história não se repete, mas pode ocasionar, por vezes, características mais acentuadas ou menos acentuadas para que se ocorra novas formas de fascismo. Não só a época da Segunda Grande Guerra, inclusive atualmente muitos países têm características não tão acentuadas, mas apresentam certas características que o fascismo apresenta. Governos de direita, governos democráticos, mas com muitos tons do que o fascismo apresentou, tanto na época na Itália, com Mussolini, e após com o nazismo, né, na Alemanha, na década de 1930. Então, muitos podem carregar esses determinados aspectos dependendo da conjuntura em que determinado país se apresente, política, socialmente, isso pode variar. De igual importância, quando nós falamos de nazismo, fascismo e comunismo, essas três forças totalitárias, que na atualidade, né, de forma nos tempos contemporâneos, nós somos bombardeados de muitas informações, muitos filmes, obras literárias, romances,
HQs, né, quadrinhos, são as mais diversas expressões de arte que fazem também uma leitura dessa época da Segunda Grande Guerra Mundial. E nós temos um imaginário muito fértil, né? Temos filmes que se tornaram blockbusters, né? Temos minisséries. Esse poder imagético é muito poderoso e nos faz muitas vezes fantasiar, né? Ver somente como uma aventura, mas foi um período terrível da humanidade. E nessa aula nós discutiremos alguns dos porquês e falaremos também de alguns países aliados, tal como Inglaterra e a ex-União Soviética, né? A Grã-Bretanha e a ex-União Soviética. Trataremos um pouco, falaremos os motivos pelos quais alguns desses países se detiveram em frear esse ímpeto nazista. Nós devemos ter em mente que, além de ser um período muito conturbado, nós devemos separar, né, essa imagem que nós temos dos fatos, essa imagem de aventura, essa luta do bem contra o mal, dos fatos que realmente ocorreram. Não que não tenha sido um período terrível, que muitas vidas tenham sido ceifadas. Claro, foi um período horrível, muitas vidas se perderam e o ódio, né, um ódio que perdura ainda nos dias de hoje, além de falar das questões políticas e econômicas, né, que também foram bastante importantes, inclusive não só o antes, né, no período entre guerras, né, como o crack da Bolsa de Nova York, o crash, né, a quebra da Bolsa de Nova York, mas também o colapso, né, do liberalismo, mas também pós-guerra, pós-segunda guerra, o cisma da Guerra Fria, né? Então, essas questões também políticas e econômicas, os motivos pelos quais países como a Grã-Bretanha e a Rússia se detiveram em conter o ímpeto nazista. Alguns, como Chamberlain da Inglaterra, viam com mais cautela. Já Churchill, também inglês, que era bastante pragmático, soube do comportamento de Hitler e da ascensão da Alemanha nazista, que não haveria chance a não ser partir para uma segunda guerra. E era que, em uma questão de tão pouco tempo, no pós-Primeira Guerra, os demais países aliados, os vencedores principalmente da Primeira Guerra, não queriam. Eles fizeram de tudo para que não ocorresse uma outra guerra tão rápido, de uma forma tão sangrenta, e que exigisse também, além do esforço humano, o esforço financeiro, o esforço monetário. Aqueles países não conseguiriam arcar com uma grande guerra tão dispendiciosa naquele momento, até porque tinha um clima de falsa guerra no início dos combates. Havia também um sentimento bastante humanista, um sentimento de pacifismo em grande parte da Europa, muito na Inglaterra. Entretanto, não foi possível fazer com que o ímpeto alemão fosse refriado. Foram tentados diversos estratagemas, diversos acordos, mas ao final todos sabiam que uma segunda guerra naquele momento seria iminente. Era realmente uma questão de tempo e não tardou para que isso acontecesse. A França temia, a Inglaterra temia, os russos temiam, e todos eles acabaram por lançar mão
de uma tática de falsa guerra, fingir que a guerra não ocorreria naquele momento, porque todos precisavam ganhar tempo e se preparar, coisa que a Alemanha já vinha fazendo, inclusive quando rompeu diversos pactos, quando saiu da Liga das Nações. A Alemanha caminhava a passos largos para atacar grande parte da Europa, para reaver territórios perdidos na Primeira Guerra, e também para o seu povo estava muito machucado, muito ferido. A Alemanha passou por um momento bastante difícil, com inflação altíssima, um, um terrível caos. Foi um caos na Alemanha no período entre guerras, né, após a Primeira Guerra, que levou uma nação tão altamente industrializada, como foi provado na Primeira Guerra, com a indústria química alemã, por exemplo, lançando mão de armas químicas, né? Era um país bastante industrializado e que estava muito ferido, com orgulho ferido. Hitler soube usar, né, com a sua oratória de ódio, conseguiu levar os alemães a uma Segunda Guerra Mundial num período de tão curto espaço de tempo. Eles conseguiram se recuperar, dirigiram os esforços para a guerra, para a Segunda Grande Guerra, e procuraram lutar de maneira rápida e direcionar bastante bem suas forças nos frontes, né? Jogando assim com a diplomacia, ganhando tempo, e Hitler sabia que países como França, Inglaterra, ou pelo motivo realmente político, né, ou pelo motivo econômico, eles não fariam frente àquele momento. Até aí, ele arriscou, ele jogou e tentava prever dessa forma alguns movimentos de países próximos que poderiam lhe oferecer alguma resistência. No início da guerra, que foi muito rápido, com o exército alemão combinando táticas, né, de infantaria com seus blindados e de sua força aérea, sua poderosa força aérea, que, diferente dos outros países europeus, que haviam passado um período sem conflito, sem guerra, a Força Aérea Alemã já vinha, de certa forma, treinada, assim como forças italianas também, mas principalmente as forças alemãs estavam treinadas, né, no período em que houve a Guerra Civil Espanhola, em que eles ofereceram ajuda ao lado golpista, ao lado dos militares espanhóis, né, ao lado de Franco, bombardeando cidades espanholas. O que ocorreu na Segunda Guerra, quando a Alemanha começa a atacar fronteiras de países próximos, né, de países fronteiriços, de países que poderiam ser seus aliados, né, é que esses ataques, essas ações combinadas de infantaria, blindados, com o apoio da Força Aérea Alemã, não eram ataques sem preparação, sem um fim específico. Eram ataques amplamente estratégicos. Eram ataques rápidos, fortes, e que geralmente eram feitos para capturar estruturas adversárias, estruturas inimigas, como no caso, por exemplo, da Noruega, que tinha muitas fontes minerais, principalmente minério de ferro. Então, o exército nazista, as forças nazistas, não atacavam simplesmente a esmo, né, ou para simplesmente derrotar seus inimigos. Além de derrotar seus inimigos,
eles queriam ampliar território, fazer os prisioneiros trabalharem forçadamente no esforço de guerra e capturando também estruturas inimigas para produção, principalmente de metalurgia. A Alemanha, quando parte para, enfim, para a Guerra Franca, já tinha certa experiência, de vinda da Guerra Civil Espanhola e também dos combates que fazia iniciais antes de as grandes potências declararem guerra. Segue aqui um pequeno esboço do que foram as ações alemãs antes de Inglaterra e França declararem enfim a Segunda Guerra Mundial, declararem enfim que entraram na guerra contra a Alemanha nazista. Em 1935, a Alemanha comunica a ruptura dos tratados de paz e ressurge como potência militar e naval. Toma posse da região do Saar, na fronteira ocidental, e se desliga da Liga das Nações. A Liga das Nações foi instituída após a Primeira Guerra Mundial, no Entre Guerras, para que uma nova guerra, para minar a força, a possível força alemã na retomada de uma segunda guerra rapidamente. O mundo todo queria um período de paz, porque as perdas humanas foram muito grandes e as perdas materiais maiores ainda. Poucos países conseguiriam aguentar uma guerra novamente como a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que exigia um grande esforço logístico, um grande esforço em material humano e também financeiramente. Os países estavam quebrados, a exemplo da Alemanha, que teve uma inflação terrível, mas a França, que havia perdido muitos homens, e a Inglaterra, que além das perdas materiais e humanas, tinha um amplo império para tomar conta, o Império Continental, e mesmo que sua marinha, a renomada marinha inglesa, fosse bastante forte e poderosa, não conseguiria ocupar muitos mares, além da Mancha, digamos assim, no Canal da Mancha, o que separava a Inglaterra do resto da Europa, como barreira natural. Eles não conseguiriam manter a integridade da Grã-Bretanha, principalmente da Inglaterra, País de Gales, Escócia, fora os territórios ultramarinos, que despendiam bastante, um montante muito grande, um contingente muito grande e também um montante muito grande de dinheiro. Então, em 1936, a Alemanha recupera a Renânia e, junto com a Itália, inicia a Guerra Civil Espanhola na Espanha. E os russos dando um certo apoio à Espanha, ao governo eleito democraticamente. A ex-União Soviética, a partir do Partido Comunista, dos membros comunistas, deram apoio militar, bélico, para os resistentes, para a resistência na Guerra Civil Espanhola. A Alemanha e Japão assinam o Pacto Anti-Comintern. Eu falarei do assunto adiante. Enquanto isso, em 1938, a Alemanha invade e anexa a Áustria, sem resistência militar, e da mesma forma grande parte da Tchecoslováquia. Em 1939, a Itália ocupa a Albânia, a Alemanha assedia a Polônia por exigência de mais territórios, e assim se inicia a Segunda Guerra Mundial. A Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha quando essa invade a Polônia, e fazendo-se valer dos pactos anteriores, os governos de França e Inglaterra demoraram muito
para aceitarem entrar numa guerra franca, entrarem definitivamente na guerra contra a Alemanha. Ninguém queria entrar nessa guerra que seria praticamente a ruína dos países economicamente. A população também não aceitava, né? A opinião pública também não queria uma guerra, mas foi algo que foi inevitável. A Alemanha e França, dos grandes países, das grandes potências, foram os primeiros a declararem guerra contra a Alemanha nazista. A ex-União Soviética estava também com o mesmo cisma. A ex-União Soviética demorou-se bastante para declarar guerra. Inclusive ganhou tempo, ela tinha outros interesses, inclusive interesses em que tratados assinados com a própria Alemanha era uma questão mesmo para se ganhar tempo. Eles sabiam que uma hora ou outra, que mais cedo ou mais tarde, a Alemanha, que já sustentava um fronte nessas invasões, não tardaria muito, né? Após o exército nazista se consolidar nesses locais ocupados, né? Tchecoslováquia, na Polônia, eles se voltariam contra a ex-União Soviética, até porque Hitler ele não gostava de comunistas, não gostava do regime comunista, e foi algo que fez com que a Alemanha, os nazistas alemães, caçassem os políticos de esquerda. Hitler não tinha simpatia alguma pelos comunistas. E era realmente uma questão de tempo até que se declarasse uma guerra franca contra o que seria. Ele sabia que era um grande entrave, um grande inimigo. Ele reconhecia o poder, Hitler reconhecia o poder dos comunistas da ex-União Soviética e os temia. Tanto fez que, para ganhar tempo com esses tratados, ele tinha planos já para expandir os domínios alemães em direção à ex-União Soviética. O que temos a dizer, aliás, o que Eric Hobsbawm fala em seu livro A Era dos Extremos, neste parágrafo: a relutância pura e simples dos governos ocidentais em entrar em negociações efetivas com o Estado Vermelho, mesmo em 1938, 1939, quando a urgência de uma aliança anti-Hitler não era mais negada por ninguém, é demasiado patente. Na verdade, foi o temor de ter de enfrentar Hitler sozinho que acabou levando Stalin, desde 1935, a um inflexível defensor de uma aliança com o Ocidente contra Hitler, ao Pacto Stalin-Ribbentrop, de agosto de 1939, com o qual esperava manter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fora da guerra, enquanto a Alemanha e as potências ocidentais se enfraqueciam mutuamente, em proveito de seu Estado, que, pelas cláusulas secretas do pacto, ficava com uma grande parte dos territórios ocidentais perdidos pela Rússia após a Revolução. O cálculo se revelou incorreto, mas como as fracassadas tentativas de criar uma frente comum contra Hitler demonstrou as divisões entre estados que tornaram possível a ascensão extraordinária e praticamente sem resistência da Alemanha nazista entre 1933 e 1939. Pois bem, com isso, o autor diz que havia um grande cisma entre as grandes potências ocidentais da Europa e a Alemanha. Havia um grande impasse. Por mais que franceses e principalmente os ingleses temessem fortalecer demais a ex-União Soviética, eles também não gostavam do totalitarismo russo. Eles acabaram vendo que
era um leão feroz. Hitler à solta era um leão muito feroz. Era um inimigo respeitável e era um inimigo duro, mas eles viram que quando Hitler começou a quebrar os protocolos, quebrar os pactos de não agressão, de não armamento, quando Hitler, o governo nazista, aumentou as tropas, que segundo a Liga das Nações permitia que tivesse 100 mil soldados, Hitler aumentou seu exército para 500 mil, investiu muito em armamentos bélicos e começou as invasões em países fronteiriços, em posições estratégicas, né, para garantir pistas para os caças, para garantir bases para o exército, né, e costa para as embarcações. Começou a invadir e roubar riquezas minerais desses países, muitos deles sem resistência. Inclusive, em alguns deles, ele contava com simpatia de certos políticos. Era um cisma tão grande, um impasse tão grande, que tanto Stalin preferia, ele sonhava até com uma coalizão com esses países da Europa Ocidental, mas ele via um impasse desses países também, pois eles tinham medo de enfraquecer a Alemanha, mas fortalecer a Rússia, que havia passado já pela Revolução Comunista, e que o comunismo ganhasse mais espaço ainda que já tinha, ganhasse espaço entre outros países europeus, as zonas de influência política europeias. Eles tinham bastante medo que a Rússia se fortalecesse com uma possível aliança. E ao mesmo tempo, Stalin via dessa forma. Inclusive, no texto o autor explica que Stalin até sonhava com essa posição, tá, de que os estados, que a Rússia mantivesse uma certa neutralidade, enquanto essas grandes potências, essas grandes forças como França, Inglaterra, guerreassem com a Alemanha e ambos se enfraquecessem sozinhos, sem um esforço diretamente da ex-União Soviética. Mas, como vimos, como dito já no texto, não foi isso que ocorreu. E foi preciso realmente que houvesse essa divisão. Inclusive, neste pacto Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop, havia algumas cláusulas secretas em que a ex-União Soviética, né, a Rússia, ganhasse, reavesse alguns territórios e garantisse estados tampões, zonas de influência, para que se resguardasse contra a Alemanha e possíveis desafetos, por exemplo, para que não tivesse que enfrentar ao mesmo tempo, né, neste movimento, frentes contendo países que eram mais próximos à Alemanha, como Itália e principalmente o Japão, que há algum tempo atrás havia levado a Rússia a uma derrota numa guerra. E a Rússia não queria se ver nesse também, entre o martelo e a bigorna, não queria se comprometer numa guerra e tivesse que lutar em muitas frentes simultaneamente e se enfraquecer. Bom, agora nós vamos falar um pouco do Pacto Anti-Comintern. Ele foi assinado em 25 de novembro de 1936 entre o Império Japonês e a Alemanha nazista, e em que os dois países se comprometiam a tomar medidas protetivas contra qualquer ameaça da Internacional Comunista, né, dos russos. Garantia a capacidade específica do eixo da Alemanha, do Japão e também da Itália posteriormente, em atacar uma ameaça, uma possível ameaça comunista
e de tomar atitudes conjuntas. Eles estudariam. Em contrapartida, a Alemanha e a Itália reconheceriam a soberania japonesa na Manchúria, no território chinês ocupado pelo Japão. Eles dariam reconhecimento, autenticidade, reconheceriam o direito do Japão em pleitear, né, aquela região. Então, ambos se protegiam, todos eles se protegiam e agiam de forma combinada contra os passos dos comunistas, dos russos. É bastante importante saber que, além das frentes que os países aliados enfrentavam, também sobreveio o Japão. Inclusive, o Japão é o principal responsável pela até então até então não sonhada entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Eles causaram, foi o estopim para que os americanos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Era tanta a relutância dos países europeus, das grandes nações europeias nessa guerra, inclusive após a declaração de guerra de Grã-Bretanha e França, algo conhecido como Faubourg War, né, que seria uma falsa guerra, que eles demoraram bastante a entrar de fato na guerra, enquanto principalmente Chamberlain da Grã-Bretanha, da Inglaterra, quando não se preocupa com as invasões dos alemães nazistas em países do leste europeu, como a Tchecoslováquia. Era um lugar distante, que não tinha tanta influência assim dos ingleses, e eles faziam meia-culpa, faziam que não viam o que a Alemanha estava tramando, relutaram muito em entrar na guerra, em dedicar esses esforços humanos e materiais também, numa causa que seria perdida, digamos assim, mas que realmente não houve outra alternativa senão entrar numa guerra com toda a força. Inclusive, Adolf Hitler, ele valorizava muito governos totalitários, valorizava muito o que Mussolini tinha feito na Itália, tinha bastante receio, digamos que um grande temor da força política dos russos, dos comunistas da Rússia, da ex-União Soviética, mas ele meio que desprezava países com governos democráticos, achavam que eles não tinham tanta força, tanta atitude prontamente, talvez por questões até burocráticas, de como o governo se organiza, de não ser só uma cabeça pensante que fizesse movimentar todos os esforços. Mas foi realmente um erro que ele cometeu, inclusive não acreditando. No início ele acertou, né, nesses palpites, em que esses grandes países não entrassem de pronto na guerra. Por isso ele conseguiu invadir com tanta facilidade países como a Polônia, sem resistência, a Tchecoslováquia, e demais países como a França, inclusive a França, né? A grande França, que foi até, de certa forma, uma tomada rápida de território. Mas ele realmente não considerava esses governos que não fossem autoritários como governos realmente fortes, tal qual a Alemanha e a Itália e a ex-União Soviética. Bom, sabendo da posição francesa e inglesa declarando guerra à Alemanha nazista quando esta invade a Polônia, nós devemos saber agora também sobre os tratados entre a ex-União Soviética e a Alemanha nazista.
as tensões eram grandes já há bastante tempo entre os dois países. Bom, após a Primeira Guerra Mundial, os resultados não foram bons nem para a Alemanha e nem para a ex-União Soviética, que passava pela Revolução Russa, e que havia perdido, os bolcheviques haviam perdido alguns territórios, né, sob o comando de Lenin, que teve que reconhecer a independência da Finlândia, da Estônia, da Letônia, da Lituânia e da Polônia. Além disso, houve um avanço militar alemão e já com a Revolução Russa não era possível lutar em tantas frentes. Então, Lenin e Trotsky foram forçados a fazer parte do Tratado de Brest-Litovsk, que abriu mão de territórios russos ocidentais ao Império Alemão. Entretanto, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, um exército aliado de vários países, uma coalizão aliada, interveio na Guerra Civil Russa. Após a Primeira Guerra Mundial, as relações ficaram estremecidas, o comércio entre a Rússia, a ex-União Soviética e a Alemanha caiu bastante. Foram assinados tratados, como o Tratado de Rapallo, em que ambos os países não reclamariam territórios e apesar de ser a zona de influência de ambos, eles não interfeririam também, não tornaria nenhuma política hostil a esses territórios. Mas como é sabido que a Alemanha nazista, com a ascensão ao poder do Partido Nazista, que era antissemita e associava os judeus a comunistas, né? Eles já tinham um certo desprezo pelos russos, por causa das tensões, inclusive, das tensões fronteiriças, da briga por territórios, mas aumentou muito com o antissemitismo do Partido Nazista. E como os russos eram comunistas, eles ligavam os judeus a comunistas. E o ódio era enorme, o ódio do Partido Nazista era enorme aos judeus e, consequentemente, aos comunistas, ou vice-versa. Visto os países aliados, que então se tornariam aliados, mas as grandes potências, né, como a Inglaterra e a França, sabendo da hostilidade, do ódio que principalmente Hitler tinha aos nazistas, desconfiava bastante de um tratado, um armistício, um tratado de cooperação já no pós-Primeira Guerra e às vésperas da Segunda Guerra Mundial, entre alemães e russos. Foi assinado o tratado para que ambos colaborassem, né? O Molotov e Ribbentrop, e nisso as invasões ocorreriam, a invasão principalmente da Polônia, em que a Alemanha primeiro invadiu a Polônia. Quando os russos chegaram, dias depois já invadiram a Polônia sem resistência alguma, mas toda a Europa sabia que era só uma questão de tempo, não à toa eles viam com desconfiança essa união. Secretamente, a Alemanha se disponibilizava a devolver, a entregar aos russos áreas de influência política russa. Em troca, os russos dariam apoio logístico, dariam petróleo às forças alemãs. E assim, eu fecho aqui essa explicação sobre esses outros atores na Segunda Guerra Mundial, com a Grã-Bretanha e com a Rússia, salientando também não só as manobras, as estratégias militares,
mas acima de tudo os fatores políticos, o jogo de xadrez que era constantemente jogado naquela época entre essas grandes nações. Todas elas tinham um receio de enfrentar abertamente, de declarar a guerra aberta à Alemanha, e eles não, da mesma maneira que os ingleses, por exemplo, não queriam essa proximidade com os russos e aumentar o poderio, a influência russa com o comunismo, com a Revolução Bolchevique, os russos também não queriam estar cercados naquela porção mais oriental da Europa por países capitalistas. Bom, ainda algo importante a se dizer sobre a Segunda Guerra Mundial por parte dos russos. Na manhã de 22 de junho de 1941, Hitler quebra o pacto Ribbentrop-Molotov, iniciando a Operação Barbarossa. Foi a operação que Hitler destacou, quebrando o pacto com a ex-União Soviética e invadindo a Rússia, a ex-União Soviética. Stalin, por sua vez, há relatos de que Stalin não acreditava na invasão alemã da Rússia, porque, inclusive, quando assinado o pacto de não agressão, esse pacto Molotov-Ribbentrop, ele discutiu com o representante alemão, contou muitos casos, segundo relatos. Ele não acreditava naquele momento na invasão, embora já estivesse se preparando para uma possível invasão alemã, mas ele acreditava que aquela invasão no fronte oriental seria muito para a Alemanha. Stalin acreditava que, primeiramente, os alemães tivessem de derrotar a Grã-Bretanha para depois tentar uma invasão russa. Ele não acreditava que a Alemanha conseguisse manter esses dois frontes de batalha ao mesmo tempo, já que a Rússia era um inimigo bastante forte, o que foi provado principalmente no decorrer da guerra e ao final da guerra, quando os russos varreram os alemães, chegando até Berlim. Entretanto, eles sofreram pesadas baixas naquele início de combate. Já havia sido destacado um efetivo russo para defender as fronteiras. Entretanto, Stalin acreditava que seria para o ano seguinte, para 1942, não para 1941, que começassem esses embates, esses combates.